Uma boa tarde, é uma alegria estar aqui com vocês. E na vida beneditina, esse lema, ora et labora, oração e o trabalho, é fundamental, e a perspectiva tanto do trabalho quanto da oração, elas se entrelaçam. Na verdade, o trabalho se torna, de fato, uma oração, um serviço a Deus, e também a própria oração, o dever, a obrigação de cumprir com o nosso dever de adorar a Deus, é um trabalho. O estudo muitas vezes se apresenta tanto como oração como trabalho. A necessidade de aprofundar o nosso conhecimento, seja das Sagradas Escrituras, das situações da vida, mas também aquela leitura orante da Bíblia, em que nós nos deixamos tocar pela Palavra de Deus, é um estudo que, na verdade, se torna uma oração. E dentro da família, e eu queria pegar essa perspectiva da importância do estudo, tanto como trabalho, esforço, ascese, como também um aprofundamento no amor de Deus, a maneira de conhecer melhor a Deus, e, portanto, a possibilidade de amá-lo mais. Santo Agostinho já dizia que nós só podemos amar quem a gente conhece. E quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente pode amar a Deus. E hoje as nossas famílias têm uma dificuldade muito grande com a educação, com o estudo dos seus filhos. A escola, como espaço privilegiado na nossa sociedade para a formação, sofre uma série de problemas, não só no Brasil, no mundo como um todo, mas especialmente aqui entre nós. Hoje nós temos algumas questões que se colocam, como a escola sem partido, a questão do Estado laico, e muitas famílias estão buscando como alternativa o ensino em casa, o homeschool, até para poder blindar ou evitar a deformação na educação de seus filhos. É uma questão que é complexa, mas é muito evidente a gravidade dessa situação em que vivemos hoje aqui em nosso país. Eu citaria alguns exemplos de situações em que a gente encontra, disseminado em vários ambientes, um verdadeiro preconceito em relação à religião, e a apresentação da religião como algo supersticioso, negativo, atribuindo a religião como a causa de divisões, de violência, de guerras, uma interpretação enviesada, inadequada da religião. Há pouco tempo eu fui convidado para celebrar uma missa, como acontece há mais de 60 anos, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma missa por ocasião da Páscoa, a Páscoa do Judiciário. E houve um problema, porque um advogado que veio até do Mato Grosso entrou com um pedido junto ao Conselho de Justiça para proibir essa missa num ambiente que é público, num tribunal. E que não deveria acontecer essa missa ali, porque isso ofendia as pessoas que não têm a fé cristã. E ainda endossou o seu pedido, pedindo que se retirasse um crucifixo enorme que tem ali no hall
do Tribunal de Justiça, porque não coaduna, dizia ele, com o Estado que é laico. A resposta que foi dada a esse advogado é que aquele crucifixo é integrante do mobiliário do Palácio da Justiça, que é tombado pelo patrimônio histórico, e não poderia retirar aquele crucifixo dali, que está praticamente desde a sua construção. Mas, em todo caso, cedeu-se ao pedido dele, e a missa não se realizou no tribunal, mas na catedral, que é ao lado, mas a gente percebe essa ojeriza à igreja. Então, uma tradição que desde o princípio, mais de 60 anos, acontece, e algumas pessoas se sentem, então, ofendidas. Também, isso para falar dos órgãos públicos, aqui no Tribunal de Contas do município, anos a fio também, eu sempre celebrava uma missa por ocasião do Natal. E, ultimamente, tem pedido que não seja mais missa, mas uma celebração ecumênica, porque também não é adequado privilegiar uma religião num espaço que é público. Eu lembraria um outro caso, em 2007, se eu não me engano, no final do ano, o Papa Bento foi convidado para dar uma conferência numa universidade em Roma. E mais de 300 pessoas fizeram uma manifestação muito virulenta. Na verdade, um grupo pequeno diante dos milhares de estudantes dessa universidade. Mas a virulência foi tal, repercutiu em todos os jornais, e o Papa Bento, então, cancelou a sua ida a essa universidade. E é interessante que ele publicou o que seria o seu discurso na universidade, e lá ele falava da universidade como um espaço de diálogo, de compreensão, de relação, essa universalidade das relações humanas. E justamente aquele espaço se nega a ouvir o outro, se fecha ao outro. E eu vou voltar um tempo mais atrás ainda. Esse fato que ocorreu com o Papa Bento me lembrou um outro que se passou nos anos 40 aqui no Brasil. Em 1942, se eu não me engano, aconteceu aqui nesse auditório a terceira semana do Encontro dos Intelectuais Católicos. Era um nome que se falava na época, hoje fica um pouquinho pedante falar os intelectuais católicos, né? Embora há um grupo aí ideológico que faz abaixo-assinado dos intelectuais, né, das personalidades do país. Enfim. Mas naquela época, naquele ano, o tema foi a missão da Universidade Católica. Quem conduziu isso foi Dom Cândido Padim. Ele era monge desta casa, reitor do ginásio e da Faculdade de Filosofia de São Bento. E ele convidou alguns filósofos, pensadores da época, para tratar dessa questão da Universidade Católica. E o seu artigo, do Dom Cândido, ele justamente estava refutando uma série de artigos que criticavam a presença da Igreja atuando no meio universitário, nas escolas. Havia disseminado na mídia brasileira que, num Estado laico, dentro de uma sociedade avançada, que agora se compreendia num contexto das liberdades humanas, que não haveria mais espaço para a Igreja atuar na área da educação e, sobretudo, nas universidades, evocando situações como
a Inquisição, a repressão que a igreja muitas vezes fez à sociedade, o obscurantismo da igreja, vários pontos desta maneira. E Dom Cândido, então, refutava esses pontos, afirmando que a própria universidade nasceu dentro da Igreja Católica, junto dos mosteiros. Foram as congregações religiosas e as escolas paroquiais as primeiras escolas do Ocidente. Então, a origem da escola e da universidade se deu dentro da igreja. E avançou mais ainda Dom Cândido, apontando que, ao contrário, na medida em que o Estado se apossou da universidade, é que a universidade perdeu a sua autonomia, que começou, então, a ser controlado o pensamento e imposto aos acadêmicos uma linha uniforme e enviesada de pensamento. E que, se houve algum tempo em que a universidade teve liberdade de cátedra, seria justamente quando ela era conduzida pela igreja. Isso, estamos falando dos anos 40. E tem uma história, essa semana, dos intelectuais católicos aqui em São Paulo, tratando desta questão, da relação da escola com a universidade, da escola com o Estado. Os senhores, na área da educação, qualquer pesquisa que se faça, vai surgir um nome muito importante, que é Anísio Teixeira. De uma maneira muito breve, uma bibliografia aqui não muito precisa, vou falar de memória aqui alguns pontos, mas ele é um baiano que, contrariando a própria família, ele ingressa nos jesuítas. Mas antes de se tornar padre, ele acaba desistindo e vai para os Estados Unidos, lá estuda letras em Harvard. Isso, se eu não me engano, talvez nos anos 20, 30. E nos Estados Unidos, ele tem uma experiência que o toca profundamente. Lá, o ensino, a alfabetização já era universal. Praticamente não tinha, ou era muito baixo, o índice de analfabetismo, comparado com o percentual altíssimo do Brasil naquela época. E ele retorna, então, dos Estados Unidos, com esse ideal de alfabetizar também toda a população brasileira. E é ele que vai cunhar aqui o que a gente ouve até hoje, nessa área da educação, a questão do o ensino universal, né? A educação universal, a educação para todos. Só que, nessa época, Anísio Teixeira percebe que nos Estados Unidos praticamente não tinha escola pública. Lá, na tradição protestante, as escolas surgiram com a escola dominical, as escolas eram paroquiais, e os católicos, quando para lá foram também, eles fundaram junto da igreja, junto da paróquia, as suas escolas. E era praticamente as igrejas que conduziam, então, as diversas escolas. Então, era a iniciativa privada, ligada à confissão religiosa, que tornou possível, nos Estados Unidos, essa universalização do ensino. Mas Anísio Teixeira, comparando a formação do Brasil com a dos Estados Unidos, e, a meu ver, de maneira equivocada, ele pensa que, no nosso caso, por ser um país católico e a maneira como ele foi colonizado, não fosse possível tornar universal a educação de maneira privada. E, naqueles idos, havia as notícias de que, na Rússia, com o comunismo, a partir de 1917, havia-se implantado, então, um ensino universal e tinha-se eliminado praticamente o analfabetismo no comunismo. E ele acha que
o Brasil se assemelhava mais à Rússia do que aos Estados Unidos, na sua característica agrária, e sabemos que uma das primeiras coisas que o comunismo fez foi uma reforma agrária em que arrancou as pessoas da terra e reuniram em galpões para os trabalhos em lavouras coletivos. Então ele pensou que o Brasil, ao invés de seguir o modelo americano de uma educação privada ligada à igreja, aqui o modelo talvez a ser seguido fosse o comunista, que se instaurou primeiro na Rússia e posteriormente na China. Então Anísio Teixeira se torna ministro da Educação no Brasil, por mais de um governo, durante um bom tempo, e ele vai propor o ensino público e a proibição do ensino privado. Isso dura algumas décadas, essa discussão, e começa a envolver alguns importantes educadores, assim são chamados, esses que pensaram a educação no Brasil. Estamos falando dos anos já 30, 40, início dos anos 40, e Anísio Teixeira, posteriormente vai entrar aí o Florestan Fernandes, Paulo Freire, enfim, personalidades aí que atuaram na concepção do ensino no Brasil. E naqueles anos 40, então, começou a dar andamento vários projetos de lei na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, propondo a proibição do ensino privado e a universalização do ensino através do ensino público. E o argumento era de que o Estado é laico, e por ser laico, não podia confiar a educação às igrejas. Isso teria que ser uma prerrogativa do Estado. Dom Cândido Padim, junto com outros, Dom Lourenço, que era também monge no Rio de Janeiro, eles vão enfrentar esses intelectuais na defesa do ensino confessional, e que na época, na sua maioria, era católico. Tínhamos muito poucos protestantes aqui, já tínhamos a Mackenzie, né, aqui em São Paulo, mas praticamente as escolas que se tinham eram católicas. Lembremos que durante o período imperial foi proibida a entrada de ordens religiosas aqui. Os jesuítas que iniciaram as escolas tinham sido expulsos, ficou mais de 200 anos fora do país. No finalzinho do Império, o imperador chamou, se não me engano, primeiro os salesianos, mas tinha pouquíssima congregação, e só depois da proclamação da República, com a separação entre igreja e Estado, é que começa a chegar, então, as ordens religiosas que cuidavam de escolas. E já nos anos 40, nós tínhamos aí os maristas, os salesianos, os beneditinos no Rio já tinham uma escola, agora está comemorando 160 anos, né? Já havia uma escola beneditina no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, nós abrimos a nossa em 1902, a faculdade em 1908. Então, já tinha uns 40 anos, com a presença muito forte, e a igreja estava abrindo várias escolas no Brasil. E houve, então, essa tentativa de proibir o ensino privado, e entenda-se ensino privado, o ensino católico. Na verdade, era contra o ensino da igreja. Eram pensadores que, se Anísio Teixeira copiou o modelo russo, e não sei dizer se ele tinha esse pensamento comunista, nessa época dos anos 40, eram pensamentos justamente anticristão, anticatólico, né, antirreligião mesmo, e pensando na educação como um instrumento para livrar a mentalidade do povo da religião, implantar novos valores, né, livres do que eles diziam ser superstição, né, e, portanto, a educação teria que ser uma prerrogativa do Estado.
Durante os anos 40 e 50 e início dos anos 60, vai ter uma briga ferrenha entre aqueles que defendem a proibição do ensino confessional católico, religioso, e aqueles que querem que o ensino seja uma prerrogativa do Estado, e só o Estado pode oferecer o ensino. Isso foi discutido tanto na Câmara, no Senado, no rádio, na TV, ainda quando o Congresso estava no Rio de Janeiro, e mesmo com a transferência de Brasília, para Brasília do governo, houve algumas sessões nessa discussão que não chegou a um consenso. Houve a intervenção militar, e com isso essa discussão praticamente cessou, sem ser finalizada. E esses intelectuais, durante esse regime militar, então, alguns deles até expulsos de faculdades, proibidos de lecionar em faculdades federais, públicas, foram até acolhidos pela PUC, aqui de São Paulo, e outras universidades, esses mesmos que combatiam o ensino privado. E isso não ficou restrito aos anos 40, 50. Eu acredito que nessas 2 últimas décadas, no retorno ao que chamamos de período aí democrático, esse pensamento voltou de uma maneira muito velada, né? Não se explicitou esse conflito, esse desejo de suprimir o ensino religioso, mas essa ideia da educação como prerrogativa do Estado e que deve ser controlada pelo Estado foi colocada em prática. Esses instrumentos de avaliação do ensino, no caso do ensino médio, né, o Enem, que hoje tem muitos dos nossos jovens que estão fazendo, né, a prova do Enem no dia de hoje, e também na faculdade, na universidade, o ENAD, Exame Nacional do Ensino Superior, e outros instrumentos de avaliação dos meios de comunicação, a meu ver, muito mais do que aquilatar a qualidade do ensino e promover a qualidade do ensino, são instrumentos de controle da educação. Né? A maneira de você impor certos valores. Né? Então, por exemplo, no Enem, e essa é a concepção que já se tinha da educação lá nos idos dos anos 40 e permanece até hoje, que a educação, muito mais do que transmitir conteúdos, a educação seria escolar, né? A educação escolar é um instrumento para se transmitir valores. Em parte eu concordo com isso, porque a gente diz que a educação ela tem que formar as pessoas. E formar alguém é formar seu caráter, sua personalidade, então é capacitar ela com valores. Agora, quais valores que o Estado quer passar para as nossas crianças? E muitos desses valores, de fato, que querem passar é um valor que agride a família, agride a fé, né? São valores que têm uma concepção de ser humano que não corresponde àquela que a cultura ocidental bebeu da Bíblia, do cristianismo. Assim, muito mais do que saber no Enem se o aluno sabe física, matemática, química, né? O mais importante ali é saber como que ele lida com esses valores que o Estado está cobrando acerca de gênero, de sexualidade, de comportamento, em nome de certas ideologias, né, em direitos humanos, igualdade, que, na verdade, simulam
certos valores que seriam ditos de liberdade e de criar uma sociedade harmônica, mas, ao contrário, dissemina a divisão, o preconceito, a oposição. E isso foi acentuado nas últimas décadas, e implementado de maneira generalizada, de norte a sul, em nossas escolas e nas nossas universidades, sobretudo as públicas. Mas o que eu vejo é que o grave disso é que as próprias escolas particulares não estão imunes a isso. E eu diria, falando de uma meia-culpa da própria igreja, muitas das escolas católicas, muitas das escolas da própria igreja católica, das congregações religiosas, às vezes de maneira ingênua ou de maneira sem se perceber, mas acredito que muitas, até com a consciência do que está fazendo, adotou estes valores. Então foram várias escolas católicas, por exemplo, que retiraram os crucifixos da sala de aula, porque tem um aluno não católico, tem um evangélico, não quero agredir a fé do outro, como se o sinal, a presença de cristã, ela fosse uma agressão para o outro, né? E mesmo o ensino religioso, né? Não posso obrigar os alunos a aprender a religião, né? Então essa concepção de que cada um, matemática, a gente precisa ensinar a criança, ainda que ela não queira. Mas religião não, a gente tem que esperar ela ficar adulta para ela conhecer a religião. Isso sem falar quando a religião ela é apresentada de uma maneira totalmente equivocada, inadequada, distorcida. Então, por exemplo, eu acho que ali nos anos de 2007 saiu um livro do MEC, aprovado pelo MEC, de história para a 6ª série primária, eu tenho comigo, grifei algumas partes. E lá dizia qualquer coisa desse tipo, que ao longo desses 400 anos, a escola no Brasil foi uma escola de elite, em que os pobres não tinham acesso a essa educação. A igreja, de início, isso era controlado pela igreja, mas era voltado só para as classes abastadas, e que só agora se estava tornando um ensino universal, com acesso a todas as pessoas. Ora, que eu saiba, São Paulo, aqui pertinho de nós, no pátio do colégio, e lá chama colégio justamente por isso, os jesuítas ali fundaram um colégio, de onde nasceu a cidade de São Paulo, e lá a quem eles ensinavam, inclusive latim, canto gregoriano, teatro, literatura, grego, eram os curumins, eram justamente os filhos dos índios, né? Não eram loirinhos de olhos azuis que tinha aqui, nem tinha isso aqui, né? E os jesuítas foram expulsos de várias cidades, né? E de início até o século XVIII se falava a língua geral, que era o tupi. Marquês de Pombal proibiu o ensino na língua geral. Então, muitas coisas que é dito não tem comprovação histórica, é distorcido, né? E assim a igreja é apresentada como um instrumento de colonização, de controle da população indígena, afro e assim por diante, né? Sendo que foi o contrário, a igreja foi muito perseguida ao longo de todo o tempo aqui no Brasil, e isso não se lê em lugar nenhum. Enfim, a questão que eu queria colocar é justamente um ponto crítico em que estamos hoje em nosso país, né? E se eu estou falando da questão da educação, e que é nessa perspectiva de que o Estado está querendo dizer o que nossas crianças têm que aprender, né? Ele está trazendo para si essa prerrogativa. E isso, infelizmente, tem acontecido em vários outros setores. Por exemplo, se no passado era a igreja que dava educação, que cuidava dos orfanatos, dos idosos, das pessoas abandonadas, as obras sociais eram feitas pela própria igreja. Hoje, a própria igreja, muitas vezes,
não assume isso como responsabilidade sua, cobra do Estado. É o Estado que tem que dar saúde, é o Estado que tem que dar comida, tem que dar trabalho. Então, nós mesmos delegamos para o Estado como sendo o Estado responsável por tudo. E é isso que o Estado quer, né? Ele quer que a gente necessite dele para tudo, né? Ele forneça tudo para a gente. E aí ele vai obrigar dizer o que necessitamos, e isso em vários setores, mas sobretudo na área da educação, que é um ponto crítico, né? Então, todos os problemas que hoje a gente tem na área da educação não surgiu simplesmente de maneira espontânea, mas é muito bem pensado e articulado por pessoas que querem desmantelar todo um sistema educacional e criar uma nova concepção de escola. E lembremos que dentro de certas ideologias políticas, como é o caso do comunismo e do socialismo, se assemelha muito a uma religião. Ao mesmo tempo que o comunismo é ateu, que nega a existência de Deus, ou a interferência de Deus, o ser humano dá conta por si próprio, eles colocam no lugar de Deus o Estado. Então, é o governo que tudo provém, que tudo dá, e é o sistema econômico, a organização social, é tudo isso que vai trazer a paz, a harmonia. Inclusive, quando a gente fala de moral, de valores, isso tudo é uma construção burguesa, que não tem significado nenhum, né? Ética, isso não tem significado nenhum. O que importa são as relações pessoais, a economia. Então, na verdade, é uma religião em que o Estado se torna aquele que provém, né? Substitui a providência divina pela do Estado. E hoje é fundamental, e isso eu estou falando do Brasil, mas isso é generalizado no mundo como um todo. Não é um problema só nosso. Se torna crítico aqui para nós, porque a gente já tinha um ensino deficiente, até para a aprendizagem das disciplinas comuns. Na formação humana se complica mais ainda. E eu digo que o Estado tem tido um sucesso muito grande em desmantelar essa presença da igreja e, sobretudo, a influência da família sobre os filhos, né? E esse sucesso é maior ainda, sobretudo, no meio universitário. O jovem, quando com 17, 18, 19 anos, quando entra na universidade, ali há uma lavagem cerebral, dependendo do curso que entra, da academia que entra, isso é muito forte, né? E o jovem, às vezes, você tem que ter uma formação, um background muito grande, uma formação em casa muito sólida para você resistir a esse assédio que é feito, um assédio moral mesmo, pressionado. Então é muito comum você entrar, os alunos nem vão na sala de aula, fica ali nos DEs, nos departamentos de ensino, no centro acadêmico, do DA, fumando maconha, né, bebendo, festinhas do cabide, essas coisas todas, né, e às vezes ficam anos a fio, né, 8, 10, 12 anos na faculdade, em movimentos ditos estudantis, né, para as questões estudantis, de fato, não estão brigando nada, estão sendo manipulados por partidos políticos, enfim. E não à toa, o Papa João Paulo II, já no seu pontificado, ele chama a atenção da importância que tem a família na fé cristã. E a necessidade de começarmos uma evangelização das famílias. A partir daí ele começa a organizar, então, um encontro bianual com as famílias, e a partir daí tem uma série de documentos da igreja que trata sobre a família. O Papa Bento vai dar continuidade a isso, e o Papa Francisco também, né? E dentro dessa questão da família, da relação conjugal, esposo, esposa, pais e filhos, a educação, ela é fundamental. E eu diria a vocês, pais que estão aqui, as famílias, que
isso é uma missão de vocês, porque a experiência que eu tenho, aí eu falo como igreja institucional, né? Me parece que a CNBB, como representante dos bispos, os nossos bispos, não têm tido a consciência da gravidade do que tem se passado na área educacional. A gente não vê, isso é de longa data que a gente vem perdendo espaços e não há pronunciamento, não há um envolvimento da hierarquia da igreja para retroceder isso ou para afirmar a postura da igreja em relação a isso. Então eu fico muito contente com as famílias novas, né? Pensando em todos os fundamentos da família, né? No convívio, e que esse núcleo tem já se espalhado, né? Para várias outras cidades, né? Soube que agora está começando um núcleo também no Rio de Janeiro, e eu queria, nessa nossa fala aqui, chamar a atenção do problema que hoje a escola, né, sofre no Brasil, e qual é a percepção, a concepção que temos de escola. E essa é a questão, então, que eu coloco para vocês. Me parece que a escola não pode ser o Estado, uma prerrogativa do Estado, nem para oferecer o ensino como o único que ofereça, né? Podemos cobrar dele iniciativas em que ele, se ele cobra imposto, esse imposto deve se voltar para o serviço, mas não determinar o que nossos filhos vão aprender, né? Somos nós que devemos dizer o que queremos que eles aprendam, né? E se na escola tem um ensino, a educação é em casa, né? São os pais que vão dar os valores, e os pais têm direito a não só cuidar da sua família, mas ter participação na comunidade, né? Ter participação na escola, e sobretudo na escola pública. Ainda que a gente tenha os filhos na escola particular, a escola pública é mantida com o nosso imposto. Então eu estou pagando duas vezes, eu pago a mensalidade do meu filho numa escola particular e ainda pago a escola pública. Então não é porque eu tenho um filho na escola particular que eu não possa dizer o que deve ser dito na escola pública, né? Então são questões que eu acho que são importantíssimas e que vocês precisam, de fato, perseverar, que eu sei que vocês já estão trabalhando nisso, né? Eu só chamaria a atenção que São Bento, no século... Ele dá início à vida monástica no século VI, bem no iniciozinho, e nessa época o analfabetismo era muito grande, mais de 90% da população era analfabeta. E São Bento, para a admissão de um monge no mosteiro, ele dizia que o monge precisava ler. E se não sabia, então, a primeira coisa que ele aprendia era ler, né? Ele tinha que ser alfabetizado. E, de fato, a alfabetização hoje é um direito do ser humano, como o trabalho, né? O trabalho, muitas vezes, era visto como uma obrigação, um peso, né? Hoje a gente fala que o trabalho é um direito da pessoa, né? Ela poder construir a sua própria vida, né? Dar sustento aos seus. Então, é um direito da pessoa trabalhar. E o estudo também, né? E é fundamental que os pais acompanhem a educação dos filhos e também, não só a preocupação com a educação dentro da própria família, mas aquilo que está se passando em nosso país, né? Então o envolvimento de vocês também nessas políticas públicas. Eu sei, e fico muito contente, eu vi vários casais, várias pessoas indo à Câmara, ao Senado, e ali participando das audiências públicas, questionando os projetos de lei, propondo coisas, né? E isso é fundamental hoje, porque, como diz o próprio Jesus, os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Eles não param, tramam o tempo todo. E é necessário que a gente se invista, então, da responsabilidade que temos, da missão que temos. E hoje eu tive a alegria de receber nesse mosteiro aqui, em 2007, o Papa Bento, que se hospedou conosco durante 3 dias. E na época falamos das dificuldades do colégio, da nossa faculdade, e ele insistiu que não desistíssemos da educação, que infelizmente vários colégios católicos estavam fechando,
e que, diante da dificuldade, era hora da gente marcar, perseverar e marcar a nossa presença, e que a igreja tinha abandonado, então, a academia, né, a universidade, a escola, e o mundo tomou conta, né? E era preciso a gente retornar e se fazer